também, paz do Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé para a gente levantar o clamor. Agradecer a Deus por este dia, né, que o Senhor nos concedeu, para a gente estar reunido na casa dele, para louvar e bendizer o nome dele. Quem aqui veio adorar o Senhor? Amém! Nós viemos aqui para adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar um culto a Deus. Adoração a Deus. Vamos levantar um clamor, orar em favor daqueles que necessitam, né, irmãos? Aqueles que estão internados, que precisam de uma cura, de um milagre, né? Agradecer a Deus pela minha família que hoje se encontra aqui na igreja, graças a Deus. Nós estamos todos com saúde. Vamos louvar a Deus e agradecer. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós entramos na tua casa, na tua presença. Primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por este momento que o Senhor nos concede para nós estarmos na tua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa dispensa, Senhor, que está cheia, pela nossa casa, Senhor Jesus, que nós temos para nos abrigar, Senhor, neste frio. Ó Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Nós não merecemos, Deus. Sabemos, Senhor, que não merecemos nada.
glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, irmãos. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com aquele que o irmão Célio já pediu faz tempo? Amém? Oh, glória a Deus. Chegou o dia. Vamos chamar Jesus maravilhoso, irmãos? Amém? Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai receber o sangue de Jesus.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus. Estamos mais uma noite na casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor. Eu queria essa noite convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3 e o versículo 1. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus também, mais uma vez, falamos que Deus possa abençoar você, meu irmão, meu amigo, que porventura está nos assistindo aí através da transmissão da igreja. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 3, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, te dou graças, meu Deus, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo privilégio de poder mais uma vez estar ministrando a Tua palavra. Que o Senhor nos use, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra, Senhor, a porta da palavra, a janela dos céus, e que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, Senhor. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, é bem verdade, irmãos, que a gente serve a Deus, e não é errado dizer, pensar, acreditar, sirvo a Deus porque Deus tem feito, muitos milagres na minha vida, Deus tem operado maravilhas, irmãos. A gente serve a Deus, eu sei que, às vezes a gente canta, às vezes a gente diz, que adoramos a Deus, só porque Ele é, por quem Ele é. Mas às vezes, irmãos, assim, quando a gente traz para a nossa vida diária, irmãos, acredito eu que, a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, talvez ficaria com algumas sombras de dúvida, se Deus não fizesse nada, se a gente não recebesse nada, se Deus não fizesse os seus milagres, irmãos. Acredito que de certa forma deve ser fácil, dizer que adora a Deus porque Ele é, por quem Ele é. Isso é uma verdade, irmãos. A gente precisa primeiramente, servir a Deus por quem Ele é, irmãos. Porque é uma verdade, irmãos,
se acontecer um milagre, acontece porque Ele é Deus, né? Não é verdade? Mas se não acontecer nada, Ele não vai deixar de ser Deus. E eu estava meditando justamente nessa semana, assim, irmãos, nessa questão, né? Porque, assim, a história da igreja, né? A história de muitos ministérios, a história da maioria das pessoas, elas são recheadas, né? Pelas providências de Deus, pela mão de Deus, né? Pelos milagres que Deus opera. A história da humanidade, ela se resume, ela é recheada das interferências dos céus, né? Da providência de Deus, do agir de Deus, seja na vida de uma pessoa ou seja na vida de toda uma nação. E o que eu penso, né? O que eu tenho pensado e que talvez tenha me feito refletir essa semana, espero que os irmãos também, é exatamente nessa questão de direcionar assim a nossa fé, o nosso, né, a organizar assim no sentido de colocar assim uma motivação naquilo que realmente importa, naquilo que realmente pode fazer diferença na nossa vida. Eu sei que Deus, Ele realiza ações. Eu sei que Deus, Ele muda a história de uma pessoa. Eu sei que Deus resgata uma pessoa lá do lamaçal do pecado, do mundo das drogas, do mundo da prostituição, né? Que Deus olha para aquela pessoa lá esquecida por tudo, por todos. Deus olha muitas das vezes para essa pessoa que não é olhada por ninguém. Deus vai lá, coloca a sua mão, restaura essa pessoa, transforma a vida dessa pessoa, né? E como diz o salmista, o coloca para sentar, né, entre os príncipes do seu povo. Eu sei que Deus faz milagres. Eu sei que Deus opera maravilhas. Os discípulos, uma certa vez Jesus, né, comissionou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2, e eles, né, cheio da unção de Deus, do poder de Deus, saíram falando de Jesus, operando milagres, ministrando curas, ministrando libertação. E quando eles voltaram, né, dessa missão, a Bíblia diz que eles voltaram muito felizes, muito alegres, muito contentes, né? Eles diziam: olha, nós colocamos as mãos sobre as pessoas, elas foram libertas de demônios, fizemos muitas coisas, né? Muitos sinais assim pelo teu nome. E Jesus ele fala assim: olha, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Não é verdade? Então Jesus, assim, ele estava querendo dizer assim, né, eu sei que a vida da gente, né, no caminhar, na vida ministerial, na vida com Deus, né, irmãos, a gente,
certa forma, em certos momentos, a gente desfruta, né, de privilégios, de ver a mão de Deus, né, de ver Deus agir. Mas assim, eu acho que Jesus estava querendo dizer: olha, eu quero que vocês estejam, né, direcionados, motivados no céu. Olha, o nome de vocês está no céu. Vocês vão morar no céu. E eu pensei nisso, sabe, irmãos? A Bíblia nos diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, Hebreus 13, 14 diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E eu pensei, sabe, irmãos, eu tenho pensado, meditado, e eu fiquei imaginando assim: quantos de nós serviríamos a Deus se Ele não oferecesse nada além de si mesmo? Nenhuma cura, nenhum sucesso material, nenhuma prosperidade material. Quantos de nós serviríamos a Deus se Ele permitisse que perdêssemos todos os bens, casa, carro, dinheiro, e restasse para nós apenas o nome escrito no livro da vida? Quantos de nós serviríamos a Deus se nossa caminhada na terra fosse apenas de perseguição, de fome, de frio, de nudez, e no final da história sermos mortos por testemunhar de Cristo? Quantos de nós serviríamos a Deus se em lugar de belos carros e casas tivéssemos que andar pelos desertos escondidos em covas e cavernas? Quantos de nós serviríamos a Deus se ao invés de prosperidade fosse nos dada uma passagem pela terra como empobrecidos e afligidos, e tendo como único bem Jesus e Jesus? Quantos de nós serviríamos a Deus se Ele nos dissesse: passarás pelo mar, passarás pela fornalha, passarás pela cruz e pelo abandono, mas ao passares pelo rio, estarei de braços abertos para te receber na cidade celestial? Quantos de nós aceitaríamos viver uma vida com Deus nessas condições, sendo que a única promessa, a única coisa que Deus garantisse: se acontecer qualquer coisa, você vai morar no céu comigo? Quantos de nós serviríamos a Deus nessas condições? No livro de Hebreus, né, no capítulo 11, a partir do verso 36, diz, 35, né? 11:35 diz: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada.
Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí eu fiquei pensando, irmão, sabe, eu tenho pensado, parece que, eu acho que a gente precisa ter a consciência de uma coisa. Talvez o meu sonho não se realize. Talvez eu não consiga aquilo que eu quero. Não é verdade? A gente ora a Deus, e muitas das vezes Deus cura, Deus faz o milagre na hora, Deus abençoa. Mas tem situações que a gente ora, que a gente chora, que a gente faz campanha, a gente derrama as lágrimas, a gente se prostra diante de Deus, e as coisas não acontecem. Às vezes a gente ouve um não de Deus. Às vezes a gente ouve, olha, isso não é para você. Esse não é o momento para você ter essa bênção, ter esse milagre. Aleluia. Eu fiquei pensando, irmãos, porque muitos homens bíblicos, muitos profetas, eles aqui na terra não obtiveram a concretização daquilo que Deus tinha prometido. Porque eles tinham em mente, tinham em foco, tinham o coração naquilo que era superior, naquilo que estava além, naquilo que vinha de cima. Eles entendiam que as bênçãos terrenas, sabe, os privilégios terrenos, as prosperidades terrenas, são coisas passageiras, são coisas que hoje a gente tem e amanhã a gente não pode ter. Sabe, o coração deles estava no céu, sabe, ter um lugar no céu, ter um lugar na presença de Deus por toda a eternidade. Eles entendiam que talvez assim, desprovisto de muitas coisas, sabe, de amigos, abandonados, muitos foram mortos, muitos foram cerrados no meio, e eles não aceitaram outra sentença, sabe, se com tudo isso o levasse para Deus, se isso levasse a presença de Deus, a estar com Deus. Aleluia. Eu sei que um evangelho, a mensagem evangélica, não sei se esse é o termo, pode até chamar mais atenção se a gente disser que vem para a nossa igreja que você vai ganhar um carro, dá tudo que você tem e Deus vai abençoar o seu negócio, sabe? Vem para a nossa igreja que não haverá mais sofrimento, pare de sofrer, venha para a nossa igreja, venha para o nosso ministério, aqui é só vitória, aqui é só vitória, é 24 horas do dia, feliz, sorrindo e sorrindo. Talvez esse seja, irmãos, um evangelho muito mais agradável,
Mas será que esse é o que é o mais importante? Será que é nessas coisas que precisa estar o nosso coração? O nosso objetivo principal de vida? Não estou dizendo que você tem que interromper, sabe, a sua vida, os seus estudos, os seus projetos. Não estou dizendo que você tem que interromper, sabe, tudo que você tem construído. Mas a questão é onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Sabe, aonde está a sua fé? Sabe, qual é o papel de Deus na sua vida? Qual é a coisa mais importante na sua vida? Você continuaria servindo a Deus se de repente as coisas começassem a dar errado? Você continuaria servindo a Deus se de repente você tivesse que vir para a igreja a pé? Sabe, se você perdesse o seu trabalho, se você perdesse a sua saúde, sabe, se as coisas não saíssem como você está planejando, aonde está o seu coração? A Bíblia nos ensina, irmãos, que quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando a nossa vida está totalmente entregue à vontade de Deus, acho que não existe nada que atrapalhe a nossa fé. O salmista, ele fala lá no Salmo 119, versículo 19, né? Sou peregrino na terra. Sou peregrino. Eu não tenho residência fixa aqui na terra. O meu período aqui na terra é passageiro. Na terra não é o meu lugar. Eu sou peregrino. Eu caminho, eu ando nesse mundo olhando para o horizonte, olhando para onde eu vou. Eu não vou ficar aqui. A Bíblia diz: levantai-vos e andais, porque não é aqui o vosso descanso. Aleluia. Não é aqui. Não é aqui. Aleluia. Quantas coisas já deram errados na nossa vida, irmãos. Quantas coisas não saíram do jeito que a gente quis. Quantas vezes a gente já pediu a Deus um milagre e o milagre não veio. Mas não importa o que aconteça. Não importa se a gente ouvir o não de Deus. Não importa. O meu coração está com Deus. Eu sei que no dia que a trombeta soar, eu viverei para sempre com Ele. Eu quero estar com Ele. Eu quero viver na presença dEle. Eu quero estar onde Ele estiver. Aleluia. Aleluia. Eu me perguntei assim: qual é a hora mais feliz de um trabalhador? Qual é a hora mais feliz do dia de um trabalhador honesto? Vamos colocar um trabalhador honesto. Sabe qual é? Sabe qual é o momento do dia mais feliz de um trabalhador honesto? É aquele momento assim que ele deixa as ferramentas e ele fala assim: está na hora de voltar para casa.
hora de voltar para casa. Na última semana de Jesus, na semana em que ele foi entregue, né, os discípulos estavam bastante tensos, né? No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus, ele dá ali, né, lá no cenáculo, ele dá um grande exemplo de humildade, lava os pés dos discípulos. Diante daquele evento, Jesus fala assim: olha, um de vós vai me trair. De repente, né, surge aquela questão, e aquele momento tenso. No final aí do capítulo 13, Judas sai da presença deles. E no capítulo 14, né, capítulo 14, a gente percebe assim os discípulos bastante preocupados, né? Bastante preocupados. O que vai acontecer, o que vai ser, o que vai ser de nós, o que vai ser de nós se realmente ele morrer. Aí Jesus fala para eles no capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 1, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui na terra vocês vão receber muitos milagres. É isso que está escrito. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Fique tranquilo, eu vou preparar um lugar. Irmãos, eu escrevi bem grande aqui, sabe? Eu quero voltar para casa. Eu quero ir para casa. Sabe? Depois de uma vida desgastante, sofrida, sabe? De muitas angústias, de muitas lutas, de muitas provas. Eu disse: Deus, me leva para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Você tem uma casa, você tem um lar, você tem um pai que está lá em cima. Sabe, irmãos, eu penso assim que o grande privilégio que a gente vai ter, assim, a gente pode, né? Jesus falou: olha, vai ter muitas moradas, né? O apóstolo João falou assim que a cidade é de ouro puro, sabe? Ruas de jaspe, de ouro, pedras preciosas. O lugar é muito lindo. Mas eu acho que nada se compara a viver uma eternidade no mesmo lugar que Jesus. Jesus, você tem um lugar. O nosso lugar é do lado de Jesus. Deus abençoe. Amém? Eu queria louvar o Senhor com os irmãos. De vez em quando dá certo, né, irmãos? Você pode ficar de pé? É bastante conhecido. Ajuda aí, Priscila, por favor. Acho que é só apertar o... Tá no pente. Glória a Deus. Independente do que aconteça, você está com Jesus. Isso é o mais importante. Glória a Deus.
sons que brilha, a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir a tua mão e traz a tona pra respirar e faz andar sobre as como és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se os sons se forem e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu
irmãos? Amém. Que gostoso, né? Sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, continuar adorando a Ele, comendo além do rio azul, amém? Glória a Deus, adore Ele de todo o seu coração, continue adorando, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Adore o Senhor de todo o seu coração. Ali tudo é vida.
paz do Senhor para todos. Amém. Pode sentar um minutinho, irmãos, por gentileza. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje é dia 1º de agosto de 2021. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por tudo aquilo que o irmão, que a irmã cooperou com o reino de Deus, cooperou com a igreja local, cooperou com a igreja sede, com o campo, cooperou comigo também nesse mês de julho que acabou. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas orações, obrigado pelas intercessões, obrigado pela sua paciência, obrigado pelas suas intercessões, obrigado pelas suas contribuições financeiras. Obrigado porque para nós honrarmos os compromissos da igreja, investirmos na igreja. Obrigado por tudo aquilo que o irmão, que a irmã, que a sua família realizou para o reino de Deus, para a igreja local nesse mês de julho. Que o Senhor nos conceda esse mês de agosto nós sermos mais prósperos ainda, em nome de Jesus. Possamos melhorar na presença do Senhor. Eu quero melhorar. Vamos melhorar um pouquinho mais, irmãos. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixo aqui o meu registro de gratidão à igreja do Senhor. Irmãos, vamos aos avisos então. Nós vamos orar pelo aniversário da Yasmin. Completou mais um ano de vida esta semana. Nós vamos orar por ela. Vamos orar pela irmã Sandra Pereira, que também fez o aniversário. Se tem mais alguém, os irmãos me ajudem. Eu não omito ninguém de propósito. Então, se tem mais alguém, os irmãos nos ajudem. Então, a Yasmin e a irmã Sandra, nós vamos interceder por eles. E parabéns desde já por essas vidas, em nome do Senhor. Vamos orar também por Francisco Antônio Moreira, que é sogro da irmã Elisângela, que passou um probleminha de saúde aí. Nós já oramos, nós vamos orar mais um pouquinho ainda, em nome de Jesus. Sim? Pastor Orlando, né? Pastor João, né? Isso, nós está anotado aqui. Então, irmãos, vamos orar então por essa pessoa que a irmã Elisângela pediu. A irmã Marisa está ali, ela está pedindo oração pela neta dela, Maria Luísa. Que o Senhor Jesus ajude, né? Tem um probleminha lá na saúde, que Deus dê vitória para ela. Nós vamos orar também pela irmã Luísa Coelho, seu Mini. Ela não está presente, a Lourdes não está aí, né, meu Paulo? A irmã Luísa não veio, né? Então nós vamos orar por ela, para que o Senhor Jesus ajude. A Lourdes, que não passou bem de saúde, precisou levar no pronto-socorro, que Jesus ajude. Francisco Antônio Moreira, é o mesmo aqui, né? Estou vendo, Paulo Moreira e Walter Moreira. A irmã Rosângela também está pedindo, né? Vamos orar também em nome do Senhor. Irmãos, o irmão João Vitorino, nós estamos orando por ele. Ele tem aí uma criação lá no pasto, deu algum probleminha lá, uma dor de cabeça, para que Jesus tenha misericórdia e ajude ele. Então eu peço que os irmãos ajude também em oração ao João Vitorino. E vamos orar pelo pastor João de Itaporanga. Eu estive lá quarta-feira, ele está internado, problema de Covid, problema na cabeça também. Estamos intercedendo pelo irmão João, a irmã Célia, a esposa dele, perdeu a mãe também, que Jesus ajude. Oração pela irmã Dilma, irmãos, ela fez uma cirurgia, está em casa com uma bolsa do lado. Vamos ajudar então a irmã Dilma, irmãos, ela precisa das nossas orações. Ela tem uma família maravilhosa que está cuidando dela, e tem uma igreja maravilhosa também que intercede por ela. E a irmã Alice também, que está se recuperando. Vamos apresentar a serva do Senhor. Vamos apresentar também o pastor Orlando, irmãos. Ele teve a Covid, teve pneumonia, ele não se recuperou ainda. Então eu falei, pastor Orlando, nós vamos orar pela sua vida. Então eu quero pedir que os irmãos coloquem nas suas orações pastor Orlando Máximo, em nome de Jesus. Irmãos, os avisos: nós temos quinta-feira o nosso culto de louvor a Deus. Domingo, se Deus quiser, 8h30, a nossa escola dominical. Fiquei surpreso hoje, irmãos, que escola maravilhosa que nós tivemos.
Meu Deus, com um frio desse, né? Crianças, adultos, mas que coisa linda. Então, glória a Deus pela nossa abençoada escola dominical. Venha, irmãos, venha, porque quem não vem está perdendo. E também, domingo que vem, é dia 8 de agosto, e nós teremos aqui 6:30 da tarde teremos o nosso culto de louvor a Deus, que é a ceia do Senhor. Então, domingo, 18h30, nós teremos a ceia do Senhor. Não tem de manhã, irmãos, é só à noite. E os irmãos, não se esqueçam que nesse dia nós vamos tirar a oferta de missões, e nós teremos também a campanha do quilo. Então, né? Esse mês foi muito bom, mas que seja melhor ainda no mês de agosto. Então, em nome de Jesus, domingo que vem, cedo, escola dominical, e à noite a ceia do Senhor para toda a igreja, porque nós estamos com uma liberação maior agora. Irmãos, nós vamos retomar o IBBC, a não ser que não tenham alunos. Tá? Então eu quero pedir que os irmãos que vão retomar o IBBC, nós temos o grupo lá do IBBC, ou pode falar comigo, com o presbítero Daniel, que é professor, com o Valdinei, que também é tesoureiro do IBBC. Então os irmãos confirmem, porque o nosso desejo é segunda-feira que vem retomar o IBBC. Se tiver 4 alunos, nós vamos retomar as aulas, porque precisa ter um arranque, precisa ter um recomeço em algum momento. Então nós vamos retomar. Se tiver 4 alunos de todo o campo, de todos os alunos anteriores, nós vamos retomar as aulas do BBC segunda-feira que vem, 7:30, se Deus quiser. Se não tiver, nós vamos respeitar naturalmente, e aí não será falta de oportunidade, mas será a decisão dos irmãos de não fazerem as aulas. Mas o que depender de nós vamos retomar sim as aulas do BBC. Depois eu vou conversar com a irmã Marili, à parte, conversar com a Thaís e com os demais irmãos, e nós vamos retomar também os ensaios. Já dá, né, irmã Marili, para começar? Então nós vamos fazer algumas coisas, então nós vamos retomar os ensaios também, muito em breve, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e também eu quero notificar os irmãos que esse mês de julho aqui, na segunda-feira passada, né, eu e a Marlene fizemos 35 anos de casamento. Glória a Deus por isso. 35 anos, bodas de... Como é que é? De coral. Bodas de coral. 35 anos de casamento. Irmãos, quando eu falo assim, olha, às vezes vocês não pensam, o pastor está brincando, né? Eu falo assim, tenho medo de me perder, né? Mas, irmão, olha a foto que eu coloquei lá. Olha a foto que eu coloquei lá. O jeito que ela agarra no terno assim, ó. A foto que eu tirei lá de 1986. Eu não sei se os irmãos já viram, né? Tá lá a foto assim, ó. Esse é meu. Esse não escapa mais, né? Tá lindo. Irmão. Então, olha, graças a Deus, irmãos, né? Então, nós 1 ano e meio de noivado e namoro, 1 ano e meio de noivado e namoro, né? Nós começamos em dezembro de 84. Foi assim o primeiro telefonema que começou assim alguma coisinha, e começamos o nosso namoro em janeiro de 85, janeiro de 85. E em julho de 86 já tínhamos passado pelo namoro e pelo noivado. E eu digo aos irmãos, para ter vitória precisa ter luta, não é? Então nós estamos vencendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lutas, adversidades, né? Enfim, mas nós estamos vencendo para a glória de Deus. Então, servindo ao Senhor juntos, é um casamento, e a cada dia nós vamos nos casando, cada dia nós vamos nos conhecendo. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui no meio desta igreja tão maravilhosa, tão acolhedora. Eu louvo a Deus por estar aqui no meio desta família tão abençoada que é o Brasil para Cristo, Avaré, sede e campo, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu queria pedir, né, eu queria louvar a Deus com uma salva de palmas, que por essa vitória que Ele nos deu. Eu queria homenagear juntamente com vocês. Eu queria louvar a Deus, aplaudindo ao Senhor por essa vitória que Ele nos deu. Não é para nós a palma, mas dizer, Jesus, eu reconheço, eu quero aplaudir o Senhor por essa vitória. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus.
Obrigado. Amém, meus irmãos. Louvo a Deus por esta bênção, por esta graça, né? Nós estamos servindo a Deus juntos, felizes aqui, em nome do Senhor Jesus. Então agora nós já demos aviso, fizemos os pedidos de oração. Fizemos aqui os pedidos de oração, nós vamos levantar agora mais um clamor e nós vamos depois louvar ao Senhor, retornar para os nossos lares em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Marcos, se ele quiser falar alguma coisa com a igreja, ele fala, se ele não quiser, ele vai orar por todos esses pedidos de oração. Irmão Marcos Campos, vem até aqui em nome do Senhor, arruma um microfone para ele, por gentileza ali. Irmão Marcos vai orar por todos os pedidos. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé e nós vamos depois louvar a Deus, retornar para os nossos lares, para ter mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Irmãos, se posicionem por gentileza quanto ao IBBC, quem vai participar do IBBC na próxima semana. Na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, quero agradecer por recuperar estar aqui. Quero agradecer por mais uma vitória, senhores. Estive no médico recentemente, essa semana, e os médicos me deram uma notícia maravilhosa. Não vou precisar fazer uma quimioterapia. Vou usar um medicamento que é um comprimido durante um ano. E esse comprimido ele vai agir direto na célula, porque os vestígios do câncer que ficou. E o câncer no total ele saiu, mas ficou as células. Então, esse medicamento será tratado. Já é um alívio de não ter essa química tão forte que é a radioterapia e a quimioterapia. Obrigado pelas orações dos irmãos que me atenderam, que me ajudaram a todo momento, sem exceção, né, de cada um de vocês. Irmãos, vamos orar, irmãos. Meu Deus é maravilhoso. Eu agradeço, meu Pai, por esse momento que está aqui, meu Pai. Eu agradeço por cada irmão, cada irmã, meu Pai, que está aqui presente, meu Pai. Eu abençoe essa obra, Senhor, meu Pai. Por irmão que está em casa, meu Pai, que possa ser recompensado com a tua glória, Senhor Jesus. Pai, cada um, meu Pai, que está, meu Pai. Abençoe, meu Pai, nossas pastoras que tocam essa obra maravilhosa, meu Pai. Nós possamos, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, adorar ao nosso Senhor Jesus, meu Pai. Cada dia mais, meu Pai, nós possamos botar o nosso esforço, meu Pai, e agradecer, meu Pai, todo esse momento que nos proporciona, meu Pai. Pai, obrigado, obrigado. É o que eu queria deixar para o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E as palmas,
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Boa semana, vocês são maravilhosos. Glória a Deus.